Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética e eu sou o comandante Ricardo. Antes de iniciar este vídeo, quero registrar minha solidariedade à população do Rio Grande do Sul em face dessa tragédia sem precedentes. Já enviei minha singela contribuição via Pix, por meio da Revista Oeste, na qual eu confio. No último vídeo, falamos sobre ética em grupos profissionais, no qual abordei a diferença entre conduta contida nos códigos de conduta e de grupos profissionais e o comportamento ético. Apresentei a diferença entre essas duas coisas. Uma coisa é a conduta, outra coisa é a ética. Esse assunto está contido no capítulo 1 do meu livro, Ética, Poder e Corrupção, disponível gratuitamente no site da Atena Editora de Ponta Grossa, no Paraná, cujo link está na página inicial desse canal. Então vamos lá. No vídeo de hoje, falaremos sobre ética e liderança. Este é um tema muito especial para mim, que tenho experiência comprovada nessa área com bons resultados ao longo da minha carreira militar na Marinha. Além disso, infelizmente, o que eu vou tratar hoje sobre liderança e incompetência está sendo comprovado na prática naquilo que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Será um vídeo um pouco mais longo que o normal, uma vez que este assunto está relacionado com a minha área de atuação como fuzileiro naval. Começo esse vídeo citando uma das máximas de Sócrates, que diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa frase está intimamente relacionada à liderança. Por quê? Para que um líder seja capaz de influenciar a conduta de seus liderados, conscientizando-os a trabalhar para cumprir corretamente aquilo que se propuser a fazer, bem como a observar a ética nas suas ações, é preciso primeiro que ele se conheça. Deve também conhecer as habilidades e as limitações de seus liderados e trabalhar para aprimorar as primeiras e minimizar as últimas. Segundo Maria Cecília Coutinho de Arruda e outros autores, do livro Fundamentos de Ética Empresarial e Econômica, nas equipes que executam atividades em empresas, é imprescindível que o líder, na sua tarefa de liderar, seja capaz de alcançar as metas estabelecidas conforme planejado. Isso também se aplica a qualquer setor público ou privado. Para que essa liderança seja exercida com ética, é preciso que o líder conheça bem seus liderados. Saiba claramente onde quer chegar, de que modo e com que fim. Atualmente, é muito mais difícil exercer a liderança que no século passado, quando essa qualidade começou a ser estudada cientificamente. Os liderados de hoje são bem mais informados que aqueles de décadas atrás. Isso fará com que aquele que lidera tenha que se preparar muito melhor para cumprir o seu papel. Os competentes e interessados pelo que fazem têm conhecimentos técnicos muito mais abrangentes, além de acesso livre a informações de qualquer tipo, por meio do seu telefone celular, por exemplo. Como informalmente se fala, basta dar um Google que se obtém qualquer informação. Entretanto, é preciso consultar a mesma informação em fontes diferentes e confiáveis para atribuir crédito a ela. Desta forma, atualmente, cresce a responsabilidade de um líder. Ele deve estar constantemente se atualizando com informações suficientes para que tome decisões seguras na conduta de sua equipe. Quando mais corretas e abalizadas forem suas atitudes e decisões,
em relação a seus liderados, mais confiança em si esse líder obterá. A correção de comportamentos está intimamente ligada à verdade, à lealdade, à transparência, à legalidade, ao caráter, dentre tantos outros requisitos. Aquele que pauta seus atos por esses fatores estará sempre utilizando o caminho mais curto naquilo que faz. A consequência será minimizar a chance do erro, e a perseverança relacionada a isso é proporcionada pela ética. A boa consequência disso será reforçar sua liderança e dar mais eficiência à sua equipe. O líder eficiente deve sempre fazer uma análise minuciosa do contexto em que está e dos fatores que envolvem suas decisões antes de tomá-las e executá-las. E, principalmente, deve ter foco. Deve concentrar-se no objetivo a ser alcançado, evitando desvios desnecessários e realizando os ajustes devidos. Deve ter a capacidade de transmitir essa qualidade aos seus liderados. Ter foco é essencial para alcançar resultados positivos naquilo que se faz. As ferramentas de trabalho do líder são as pessoas, e antes de lidar com elas, é preciso conhecê-las muito bem. Deve conhecer as possibilidades e limitações de cada uma delas, para obter o maior rendimento possível, ou seja, atribuir tarefas compatíveis com as capacidades de determinada pessoa facilitará o trabalho dela e, ao mesmo tempo, vai gerar satisfação para essa pessoa, pois estará fazendo aquilo que sabe de melhor e, assim, obtendo resultados satisfatórios. Desta forma, ganha a pessoa e ganha a empresa ou instituição em que trabalha, em função da eficiência gerada. E, por fim, uma pessoa feliz com o que faz será uma pessoa eficiente, pois estará obtendo a realização pessoal, cujo resultado é reforçar a autoconfiança, obtendo felicidade no trabalho. Lembremos de Aristóteles, que afirmou que o objetivo do homem é alcançar a felicidade naquilo que faz. Cabe lembrar que, em termos de eficiência, por exemplo, um trabalhador nos Estados Unidos é 4 vezes mais eficiente que um trabalhador brasileiro. Creio que há vários fatores responsáveis por essa diferença, mas acredito que a principal é o baixo nível de conhecimento, de educação e de cultura do trabalhador brasileiro associado a uma concorrência menor. Quando se está num ambiente no qual há muitas pessoas concorrendo às mesmas vagas de trabalho, as capacitadas conseguirão obtê-las. Desta forma, gera-se a necessidade de se estar constantemente se aprimorando. A ética, estreitamente relacionada com a condução de pessoas em equipes nas empresas por meio da liderança. Nenhuma equipe funciona adequadamente como tal se não há uma liderança. O líder é aquele membro da equipe que aglutinará a confiança dos seus componentes e proporcionará segurança aos seus colegas, propiciando à equipe a coesão necessária ao desempenho de suas tarefas com eficiência e eficácia, tendo principalmente foco no objetivo traçado. A liderança começou a ser estudada no início do século XX, quando era entendida como uma característica inata de certas pessoas. Em meados daquele século, quando começaram os estudos científicos sobre o assunto, verificou-se que a liderança era um conjunto de atitudes e de habilidades que poderiam ser ensinadas a pessoas para que viessem a se tornar líderes eficazes. Eu considero que há uma diferença entre o conceito de eficácia e de eficiência. Considero eficaz aquilo que foi completamente realizado, terminado, pronto, como foi planejado. Já a eficiência relaciona-se com a forma como foi realizado,
com o uso mínimo de recursos necessários à condução, ou melhor, à consecução adequada daquilo que foi obtido. Um líder eficaz é aquele que cumpre totalmente o que se propôs a realizar, ou seja, alcança o objetivo estabelecido. Já um líder eficaz e eficiente é aquele que faz tudo isso de forma suave e natural, otimizando recursos, proporcionando ao grupo um ambiente de harmonia. Considero que existem líderes natos e líderes trabalhados, além de vários estilos de liderança. O líder nato é aquele que já nasceu com todas as qualidades necessárias para vir a ser um líder. Por exemplo, habilidades sociais, inteligência emocional, intuição, empatia, dentre outras. Já o líder trabalhado é aquele que teve treinamento, esforço e estudo para aproximar-se das qualidades do líder nato. Por meio do estudo, do trabalho, do aperfeiçoamento individual, da cultura, o líder trabalhado poderá obter qualidades do líder nato quanto à competência de guiar pessoas e até suplantá-lo, devido à capacidade e à experiência que construirá. Em contrapartida, o líder medíocre normalmente será autoritário, para propagar o medo em seus liderados e inibi-los a questioná-lo. Outra característica será sempre a de culpar alguém por aquilo que foi provocado pela sua própria incompetência. É comprovado que muitas pessoas não sabem que podem vir a ser líderes e que essa capacidade está adormecida dentro delas, esperando uma oportunidade para aflorar. São pessoas comuns, vivendo sua vida normalmente como qualquer outra. Sua capacidade de liderança surgirá quando essa pessoa for de alguma forma exigida, normalmente em alguma situação de emergência. Outra situação ocorre normalmente em eleições, nas quais o povo deposita seu voto em determinados candidatos cujo discurso lhe convenceu, acreditando que poderão se transformar em líderes e trabalharão para a melhoria de suas vidas. Isso pode acontecer, mas também o inverso pode acontecer, ou seja, o discurso era apenas mentiroso e a confiança e o voto são desperdiçados. Como eu já afirmei em outro vídeo, a confiança é aquilo que leva tempo e esforço para ser construída, que é fácil de ser destruída e que será muito difícil de ser reconstruída nos patamares anteriores. Porém, é nas situações de crise, de emergência ou de catástrofe que as habilidades desses representantes afloram naturalmente e essas pessoas despontam como líderes. Também ocorre o inverso, quando as pessoas que foram colocadas em postos de mando por meio de eleições ou nomeadas para cargos, nessas mesmas situações, se mostram completamente despreparadas para fazer frente às situações acima descritas, demonstrando sua total incompetência. Quando isso ocorre, o prejuízo para a população é imenso. Muitos recursos e vidas se perdem, fruto da incompetência dessas pessoas que se demonstram desqualificadas para aquilo que são responsáveis por fazer. Em determinadas situações de risco, a visão prospectiva, o planejamento, a análise de risco, além de muitos outros requisitos pessoais e profissionais, são necessários para gerenciar catástrofes. Quando há despreparados para gerir essas situações, sua incompetência aflora em toda a sua magnitude. A memória dos fatos jamais deve ser apagada, para que, principalmente em eleições, o povo aprenda com as lições do passado e evite cometer os mesmos erros. Albert Einstein dizia que só os estúpidos cometem o mesmo erro 2 vezes, achando que o resultado será diferente. Eu, particularmente, acho que essa expressão estaria descrita de uma outra forma, na minha opinião, como sendo:
mais de 2 vezes, porque o ser humano é falho, e tem-se a esperança que numa segunda vez a coisa pode ser diferente. Mas será a 3ª vez que confirmará a premissa da competência ou da incompetência. Ocorre que a grande proteção da população contra representantes incompetentes num governo realmente democrático é a memória dos fatos. Contra aqueles reconhecidamente corruptos, há a lei, que nesses casos deve ser implacável, uma vez que o mal causado pela corrupção é imensamente maior que aquele provocado por crimes individuais. Portanto, a memória dos fatos deve ser revista a cada eleição, para que não se perca, de modo que aqueles que exercem mal suas representações sejam banidos da vida política, porque não foram dignos de confiança, da confiança neles depositada. E assim, a política vai se depurando. Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, constatou que os líderes mais eficazes são semelhantes em um aspecto crucial. Todos possuem um alto grau do que passou a ser conhecido como inteligência emocional. Essa qualidade, atualmente, é uma condição essencial da liderança. E, sem ela, uma pessoa que tem uma excelente formação nem sempre será um bom líder. A inteligência emocional é uma tese científica que vem pôr em questão certas visões estreitas que até hoje dominam o conhecimento humano. Mostra a importância de se considerar a emoção para se chegar a uma sociedade equilibrada e feliz. Um dos aspectos da inteligência emocional é a inteligência social, que representa a capacidade de entender os outros e agir com sabedoria nas relações humanas. A empatia ganha importância no desempenho da liderança. Para Goleman, a inteligência interpessoal é a capacidade de compreender outras pessoas, o que as motiva, como trabalham e como trabalhar cooperativamente com elas. Atualmente, a consecução dos objetivos de uma empresa é uma tarefa mais difícil do que antes. Os processos que compõem suas linhas de produção ou execução dos seus serviços tornam-se cada dia mais complexos devido aos avanços tecnológicos. Assim, em razão da concorrência e de outros fatores externos, a otimização dos processos de execução em busca de economia de recursos, eficiência e produtividade serão fatores que impactarão diretamente nos lucros. A divisão da população, ou melhor, a divisão da produção em processos contribui para a maximização da eficiência. Para que cada um desses processos deve ser moldada uma equipe especializada que venha atuar de forma coerente e organizada, responsável por executar o processo de sua responsabilidade do início ao fim. Para tal, é necessário haver liderança. E deve haver a concatenação dos trabalhos da equipe, para contribuir com a consecução dos objetivos macro da empresa de modo eficiente, proporcionando sinergia. A liderança não é uma essência em si, e sim algo muito mais complexo. Atualmente, no século XXI, a sofisticação de processos e o aumento das variáveis situacionais fazem com que a liderança seja algo muito mais difícil de ser exercida que décadas atrás, em razão dos fatores já mencionados. A doutrina de liderança da Marinha, por exemplo, preconiza que a liderança essencialmente envolve a realização de objetivos por meio de pessoas. Uma equipe corretamente liderada será uma equipe eficiente. Toda equipe deve ter um líder, que pode ser escalado pelo responsável por determinado setor, em razão de suas qualificações, ou pode ser eleito pelos membros de sua equipe pela mesma razão. A diferença estará associada à sua capacidade de se relacionar com os membros de sua própria equipe.
O exercício da liderança é um processo dinâmico e progressivo de aprendizado, tanto dos liderados em relação ao líder, quanto do líder em relação aos liderados. Caberá ao líder possuir a capacidade de guiar e inspirar seus subordinados, de forma a angariar naturalmente a confiança deles. Quando o líder é escalado em termos de ordem, ocorre uma liderança artificial. Ou seja, aquele líder é imposto a determinada equipe. Neste caso, ele deve demonstrar suas capacidades para a equipe e ganhar respeito de cada um, e assim vir a ser, no futuro, um líder natural. Não é um processo imediato, demandará tempo e trabalho que pode ser longo ou curto, dependendo da capacidade do líder em ganhar a confiança de seus liderados. Desta forma, a equipe pode levar um tempo maior para atingir o seu máximo em eficiência. Quando temos um líder natural, isso significa que é um caso em que sua liderança foi naturalmente reconhecida por seus colegas de equipe. Logicamente, haverá requisitos para sua posição, mas caberá à equipe realizar a escolha. Com isso, o tempo necessário para essa equipe atingir o máximo de eficiência será encurtado, uma vez que a confiança, que é um fator essencial para tal, já existe. Mas uma característica será principal para o posto de líder, em ambos os casos, que é a ética. A soma dos fatores que compõem a ética é o que fará do líder o que ele deve ser. Além dos processos de produção numa empresa, existem os processos sociais, fruto da interação entre os componentes de uma equipe. Estes podem ser agregadores ou desagregadores. Numa equipe de uma empresa, na qual seus membros são orientados por um líder, eles atuam para alcançar os objetivos estabelecidos. O líder tem como matéria-prima os seus liderados. Seu objetivo maior é moldá-los com base nas qualificações que tem, aprimorando-as, fazendo com que sua equipe se transforme em algo homogêneo e eficiente, na qual haja primordialmente a cooperação. De acordo com Maria Cecília Coutinho de Arruda, já citada no início desse vídeo, há basicamente 3 razões para que a liderança deva ser ética. Em primeiro lugar, um líder precisa da colaboração voluntária de seus liderados para maximizar a eficiência da equipe que lidera. Em segundo lugar, a empatia é uma qualidade importante do líder, para que ele possa dosar corretamente suas cobranças, sem exigir demais dos seus liderados. E, por fim, as ações do líder devem ser transparentes, para estimular o comportamento ético dos liderados e incrementar a confiança mútua. O líder deve trabalhar para evitar competição interna e o conflito, que são formas desagregadoras de comportamento. É desaconselhável que um processo dissociativo se instale numa equipe. Muitos consideram que a competição é geradora de estímulos que levam a aprimoramentos individuais. Porém, há um grave inconveniente. A competição interna pode vir a ser desagregadora. Todo processo competitivo traz em si instabilidade, que pode evoluir para desavenças, hostilidades e, por fim, conflitos. Entretanto, por exemplo, no capitalismo, a competição é inerente ao sistema, porém, entre empresas. Neste caso, será salutar, pois gerará produtos melhores e mais baratos para o consumidor, respeitadas as normas vigentes. Mas no ambiente interno da empresa é contraproducente. Um líder de equipe deve ser proativo, ou seja, deve estar sempre visualizando cenários futuros e constantemente analisando-os, readaptando procedimentos e, o mais importante, verificando onde podem ocorrer falhas.
deve estar sempre à frente dos fatos. Com isso, irá antecipar-se às falhas e prevenirá sua equipe e sua empresa de incorrer nelas, o que normalmente traria prejuízos. Paradigmas podem estar obsoletos e é preciso perceber que isso antes que eles provoquem essas falhas. Além disso, podem estar gerando ineficiência em razão da sua obsolescência. No atual mundo tecnológico, determinadas práticas podem rapidamente ficar obsoletas, mas a ética nunca ficará. Por isso, os processos em curso devem ser constantemente confrontados com a realidade do mercado, com as novas tecnologias e com as novas tendências, para que sua confiabilidade, eficácia e eficiência podem ser verificadas, constatando-se que estão adequadas à realidade. Desta forma, a empresa não perderá mercado. Já um líder empresarial, que está no nível superior ao líder de equipe, deve ser capaz de realizar constantemente análise de cunho estratégico, à frente, e projetar cenários prospectivos que servirão como base para suas futuras decisões a serem tomadas para a empresa. Os cenários estão em constante mutação, em razão de muitas variáveis aferíveis e outras não. Para tal, todo planejamento deve ser flexível. O líder empresarial que ocupa um cargo ou função com capacidade decisória deverá sempre ter um plano B, um plano C, ou quantos for capaz de idealizar, para caso seu plano principal se tornar inadequado. Isso fará com que ele não deixe problemas sem solução, o que contribuirá para a manutenção da liderança da empresa em sua área, sem a perda de eficiência. Com isso, a lucratividade estará assegurada e será sustentável. É imprescindível que o líder empresarial seja ético nas análises críticas. Qualquer desvio da verdade dos fatos num cenário macro para tornar resultados das análises agradável aos investidores, por exemplo, pode gerar decisões fundamentadas em bases falsas, que podem levar a resultados desastrosos para a empresa. Um líder, de maneira geral, deve ser capaz de aferir os riscos inerentes às decisões que toma em relação à ética das responsabilidades. Num cenário micro, interno da empresa, ou mesmo numa equipe, pode gerar prejuízos para a confiabilidade da liderança, caso essas decisões que eu citei anteriormente sejam tomadas em bases falsas. A ética das responsabilidades é muito importante e deve ser levada em consideração nesse caso. A inovação estará sempre associada ao risco. Este, porém, pode ser criteriosamente calculado, e isso está diretamente relacionado com o conhecimento e a experiência de quem lidera e quem decide. A ética e a liderança são exteriorizadas por meio do exemplo, e não do discurso. O ditado popular, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, é absolutamente nefasto, tanto para a ética quanto para a liderança, porque acaba com a confiança que a equipe deposita em seu líder. A boa liderança, invariavelmente, deve ser ética, com o foco nos objetivos da empresa, deve ser transparente e baseada no respeito adquirido dos liderados. Laços de confiança precisam ser formados e cultivados ao longo do tempo entre o líder e sua equipe. Hans Jonas afirmou que a responsabilidade inerente a um líder comporta dois sentimentos que andam juntos e que pertencem a ela, o medo e a esperança. A esperança é uma condição de toda ação humana, pois ela supõe ser possível fazer algo e diz que vale a pena fazê-lo em uma determinada situação.
Para o homem experimentado, e mesmo para aquele favorecido pela sorte, pode tratar-se de algo mais do que a esperança, da certeza daquele que confia em si mesmo. As pessoas experientes sabem que um dia podem desejar não ter agido desta ou daquela forma. Já o medo é intrínseco, porque pode estar presente como efeito secundário disfarçado de incerteza. É uma das condições da ação responsável, não se deixar deter por esse tipo de incerteza, assumindo, ao contrário, a responsabilidade pelo desconhecido, dado o caráter incerto da esperança. Isto é chamado de coragem, para assumir a responsabilidade daquilo que faz. O medo faz parte da responsabilidade, mas não é aquele medo que aconselha a não agir, e sim aquele que nos convida a agir. Trata-se de um medo que se relaciona com o objeto da responsabilidade, mas que a coragem, a competência, a experiência e a ética tornam-se fatores que darão segurança para as ações do líder, e assim ele prossegue. Para o ser humano, o medo está relacionado com o desconhecido, e o que difere as pessoas é a disposição em enfrentá-lo. Isso estará diretamente relacionado com a sua competência, a sua confiança em si mesmo, ou seja, a sua segurança e, por fim, a sua coragem. Disse Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, durante a Segunda Guerra Mundial: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Finalizando este vídeo, asseguro que o sucesso não ocorre por acaso. É fruto de capacidade adquirida, de planejamento detalhado, da execução precisa, da flexibilidade necessária, do trabalho realizado, do foco no objetivo e da coragem. Termino lembrando que é nas tragédias e nas guerras que as incompetências afloram e as lideranças despontam. Bem, por hora, era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei. E se desejar, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, com o tema Ética Empresarial. Este é o canal falando sobre ética e eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.